Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o princípio básico de funcionamento de uma placa de TV, tá? Nós temos aí três tipos de funcionamento, eu vou falar apenas de um, que é o mais utilizado, tá? Dentro do curso de técnicas e manutenção de placas de TV, a gente vai entrar em mais detalhes, beleza? Então aqui eu quero falar o princípio básico mais utilizado, que é, como por exemplo, é utilizado aqui nessa plaquinha aqui, ó. Nessa plaquinha. Se nós observarmos aqui essa plaquinha, nós temos aqui três fontes. Fonte PFC, fonte standby, geralmente o menor tráfego, e fonte principal, onde vai gerar a tensão aí. No caso dessa fonte, vai gerar 24 volts e 12 volts. Essa aqui gera 5 volts, essa aqui gera 390 aí, tá bom? Para alimentar o PFC da placa. Beleza, mas como é que funciona, né? Quem é que liga quem é que desliga quem, qual funciona primeiro, qual funciona por último, qual fonte depende de qual. Para quê? Para a gente ter um raciocínio de saber como que a gente vai consertar essa placa. Por exemplo, a fonte standby não funciona, ela vai depender do quê? A fonte principal não está funcionando, ela vai depender do quê para funcionar? A PFC não está funcionando, então ela vai depender do quê? Através disso a gente vai entender como que a fonte tem que funcionar, a partir de que ela tem que funcionar, e aí a gente vai identificar o defeito mais rapidamente. Essa dúvida, pessoal, era uma dúvida que eu tinha quando eu iniciei, tá? É uma dúvida que me derrubava bastante mesmo, tá? E eu creio que algum de vocês vão ter essa dúvida aí, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante, então fica até o final do vídeo, beleza? Lembrando, pessoal, que nós temos cursos de conserto de placa de máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, lave seca e adega de vinhos. Esses cursos são a partir de R$150, menos o de lave seca, que é placas inverter, esse é 250. Nós temos um também de técnicas de manutenção de fonte chaveada, que é R$150, mas está na promoção de Natal até o dia 1º. Até o dia 1º de janeiro de 2024, ele está no valor de R$100. Então, se você tiver interesse aí, tá? Pode nos chamar aí no WhatsApp. Nosso WhatsApp é 619-8540-2821. 619-8540-2821. Aproveita aí o curso de fonte chaveada na promoção de 150 por R$100. Vai até o dia 1º de janeiro de 2024. O pessoal tá gostando bastante, o curso é pelo Telegram, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o papel. Nós temos aqui a fonte standby, tá? Ela vai depender aí, pessoal, da rede elétrica, tá? 127 ou 220 volts. Portanto, essa fonte é a primeira que tem que funcionar. Se ela não está funcionando, tem que verificar aqui a alimentação, tá? Até aqui os capacitores de filtro. Se você medir aqui, você tiver a tensão aqui da rede elétrica multiplicado pela raiz de 2, né? A raiz de 2, você provavelmente vai ter aí a alimentação aqui e essa fonte tem que funcionar. Como assim, Luiz Henrique? Não entendi. Se você tem aqui 127 na entrada, tá? Você vai pegar essa tensão vezes raiz quadrada de 2. Você vai ter que ter a tensão aqui em cima desses capacitores. Se você não tiver, o problema está para trás. Se você tiver, o problema vai ser na fonte standby. A fonte standby, geralmente, ela gera 3,3 ou 5 volts. Vai depender aí da fonte, tá? Vai depender da placa aí, da engenharia aí da placa. Mas é a menor tensão da placa. Se você pegar qualquer placa de TV e verificar o conector de saída, se você tiver a menor tensão ali, ela é a standby. Normalmente é 3,3 ou 5 volts. É a primeira que funciona. Plugou na rede elétrica, ela já tem que funcionar. Quando ela funciona, pessoal, ela vai gerar tensão de standby, que vai alimentar a placa principal, que é aquela placa, que é aquela outra placa verdinha, tá? Então, essa tensão vai entrar, vai alimentar aqui o nosso DSP, que é o CI, processador de sinal digital. Então, ela recebendo essa informação, a tua luzinha lá, né, do standby do POI vai ficar em on, ela vai ficar acesa lá, né? O LEDzinho vai ficar aceso. Quando tu apertar a tecla Power,
o que acontece? Dessa fonte aqui vai sair 3 comandos, pessoal. Vai sair o comando BL ON, tá? Ou ON OFF, vai depender aí como é que tá a nomenclatura lá na placa, BL ON ou ON OFF para alimentar o inverter. E vai sair também o PDIN ou o ADIN, né? Que vai fazer o controle aí de brilho da TV, tá? PDIN, por que PDIN? Porque é um sinal PWM e ADIN é um sinal analógico, ou seja, é uma tensão mesmo, tá? PDIN é um PWM. Então, já fica aqui a dica, se for PDIN, você tem que ter um PWM, se for ADIN, você tem que ter uma tensão DC. Por que isso é importante? Porque se você tem lá, você tem ADIN e você pensa que tem que ter um PWM, lá na hora você mede e não tem PWM, você vai pensar que é defeito, mas não é defeito, é porque é uma tensão analógica, tá? Então, ela vai gerar também o Power On, né? Que vai alimentar a fonte PFC e a fonte principal. A fonte PFC não tem em todas as placas, tá, pessoal? É só em algumas placas. Então, quando você tem fonte PFC em uma placa, ela vai ser alimentada aí pelo comando Power On, tá? Vai gerar um VCC para alimentar o CI da fonte PFC e da fonte principal, que vai gerar 12 volts, 24 volts, 22 volts, enfim, vai depender aí da fonte, tá? Da placa. Como saber se a placa tem PFC ou não? Você vai saber se a placa tem PFC se você encontrar, por exemplo, como essa placa aqui, ó, uma bobina no primário, tá? A bobina no primário entre a ponte retificadora e o transistor chaveador, tá? Aqui nesse caso tem, beleza? Ó, esses dois transformadores eles estão entre o primário e o secundário. Essa aqui ela vai estar só no primário, tá? Já a fonte do inverter, a bobina vai estar só no secundário. Então aqui está no primário, entre ponte retificadora e transistor chaveador. Então aqui tem PFC. Vamos ver se essa aqui tem PFC. Nós estamos aqui no primário, o lado que está o conector de entrada. Não temos nenhuma bobina, então aqui não tem PFC. Essa aqui também, do lado primário, não temos nenhum... Ó, nós temos uma bobina, na verdade, aqui, ó. Ó, o primário aqui, primário, uma bobina, tá aqui, ponte retificadora, tá aqui, qual que é o transistor, aqui ó, o transistor chaveador, capacitor, tá aqui a bobina. Então essa placa tem PFC, essa aqui já não tem PFC, essa aqui também não tem PFC, essa aqui não tem PFC, vamos ver essa outra aqui. Essa outra aqui, nós temos aqui a tensão de entrada aqui. Então aqui nós temos o primário. Nós temos aqui o PFC, ó. Aqui nós temos o PFC entre aí a ponte retificadora e o transistor de chaveamento aqui da bobina. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, nós temos um PFC. Tá aqui ó, a bobina no primário, entre ponte retificadora, transistores e capacitor de filtro. Outra dica também, pessoal, é o que? É que o PFC ele é uma bobina, né? Se você olhar aqui, ó, tem L na nomenclatura, L de bobina, né? E já isso aqui são transformadores, né? Beleza? Então, vai aqui o Power On, vai alimentar o CI da fonte PFC e também vai alimentar o VCC da fonte principal para gerar essas outras tensões aqui, ó. Beleza? Esse é o princípio de funcionamento mais básico que a gente tem aí em uma placa de TV. Às vezes, nós temos uma fonte só, tá? Como essa aqui, por exemplo, ó. Uma fonte só que já vai gerar o quê? Standby, 12 volts, 24 volts, 22 volts, tá bom? Nesse caso aqui não, nós temos uma standby, né? E nós temos uma principal separada. Então essa tensão aqui só vai vir depois do comando Power On. Essa aqui não. A tensão já vai ser gerada. Ligou na tomada, você vai ter todas as tensões no secundário. Essa aqui você ligou na tomada, você só vai ter standby. As tensões altas, 12, 24, 22 volts, só vai aparecer depois do comando Power On e se a placa estiver funcionando normalmente. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vamos supor que nós temos standby, né? E aí nós apertamos lá a tecla Power, lá acende, né?
a luzinha vermelha, você a tecla Power, a luz apaga, então automaticamente teria que surgir 12, né, 24 ou 22 volts. Você tem que ver lá na fonte lá quais as tensões que gera. Essa aqui, por exemplo, gera 13,2 volts. Né? Então você tem que ver. Se não estiver gerando, pessoal, o que vai acontecer? A fonte principal não vai funcionar, né? Provavelmente ela não vai estar funcionando. Então, se ela não vai estar funcionando, você vai ver. A fonte principal, ela depende do quê? Ela depende do Power On, que vem da placa principal. E a placa principal depende da fonte standby. Você já viu que a fonte standby está funcionando porque o LED está aceso. Então, provavelmente você tem que verificar aqui, ó, a fonte, a placa. Você tem que ver se a placa principal está saindo o comando Power On para alimentar o CI da fonte principal. Acabei confundindo aqui, porque aqui é fonte principal, que gera as tensões maiores, e essa placa principal é a verde que fica do outro lado. Tá? Então, essa placa aqui vai gerar um nível lógico, né, alto ou baixo, normalmente é alto, acima de 0 volts, para alimentar aqui essa placa principal. Só que essa fonte principal, ela também depende do PFC. Então, para ela funcionar, o PFC tem que estar funcionando. Tem que mandar uma amostra aqui, ó, PFC nela. E também o comando Power On tem que estar funcionando normalmente aqui, saindo da placa principal. Então, se ele não está funcionando, ou você não tem aqui Power On, ou você não tem aqui o PFC. Né? Ou você tem ele aqui, entrando na fonte, mas ele não está chegando no CI, né? A alimentação no CI. Tá, pessoal? Isso a gente vai ver no curso, tá, pessoal? Porque é uma parte bem mais específica. A gente, lendo o esquema elétrico, a gente vai mostrar para vocês direitinho como que é o funcionamento. Então, vamos supor que a fonte PFC não funciona. A gente vai mostrar como testar a fonte PFC. Se ela não estiver funcionando, por onde começar o diagnóstico? Então, você não tem aqui os 390 volts quando você aperta a tecla Power. Né? Então, para ela funcionar, você vai depender desse comando aqui, que vem da placa principal e da fonte standby. Se a fonte standby estiver funcionando, você já vai ter o LED vermelho lá aceso. Quando você clica, ele apaga. Então, provavelmente a fonte está funcionando. Aí esse comando vem para a placa principal. A placa principal vai mandar o VCC para alimentar o CI dessa placa aqui. Se você tem chegando a alimentação lá no CI direitinho e ela não sobe para 390 volts, é porque provavelmente o problema é no CI, tá? Se você não tiver nenhum curto ali, próximo ali, né, nos capacitores, nos diodos ali ao redor, pode trocar o CI, tá? Agora, não tem alimentação, então você vai ter que ver o circuito na placa, o circuito Power On, tá? O circuito Power On, que geralmente passa por um transistor, passa por alguns diodos, passa por optoacoplador, né? E aí traz o VCC para cá, beleza? O inverter, ele vai depender de 2 comandos só, que é o on-off, né, e o controle. Chegou esse BL-ON aqui, ela já vai ter que funcionar. O BL-ON e o ADIN ou o PDIN, o inverter já vai ter que funcionar. Tá? Ele vai pegar uma tensão gerada pela placa principal, uma tensão, por exemplo, de 38 volts que vai ser gerada aqui. Então ela vai pegar essa fonte e vai aumentar essa tensão para poder alimentar o inverter ou alimentar os LED da TV. Beleza, pessoal? Então, é assim. O standby alimenta a placa principal. Quando você aperta a tecla Power, a placa principal vai mandar um comando para ligar o PFC e para ligar a fonte principal e para ligar o inverter. Tá bom? Aí nós temos essa derivação aqui, porque a placa principal, para ela funcionar, ela depende da fonte PFC. A fonte PFC depende só da placa principal e da placa standby. A placa fonte, né? A fonte principal, ela depende da fonte PFC, da fonte principal, da placa principal, mandar o comando Power On, e depende do standby. O inverter vai depender só da placa principal e da placa standby. Então, se essa está com problema, você vai procurar defeito nessa e nessa. Se essa está com problema, você vai procurar defeito nessa, nessa ou nessa. Se essa está com problema, você vai verificar se o problema está aqui ou aqui. Isso a gente vai ver por partes durante o curso. Beleza?